Olá, eu sou o Edgar da Inocorp. Estou aqui hoje para demonstrar para vocês como é simples extrair dados de um arquivo Excel para colocar dentro do Business View, a fim de extrair indicadores de resultados em cima das informações importadas. Isso é muito útil, né, em empresas que têm uma política rígida de acesso à informação, onde você não vai conseguir um acesso direto ao banco de dados, ou até para situações corriqueiras como os fornecedores, contatos externos que mandam frequentemente planilhas para você e você precisa trabalhar a informação para extrair resultados em cima deles, né? Ou para sistemas engessados, onde você tem relatório em cima de relatório e cada vez que você precisa buscar informação, você tem que trabalhar nesse relatório para poder identificar as oportunidades. Então, com o Business View, seu trabalho vai ser só tirar o relatório e importar o arquivo. Os indicadores já vai estar criado por você apenas na primeira vez, depois sempre disponível. Tá, vamos lá, eu vou mostrar para vocês uma planilha simples que eu criei, uma planilha de vendas, mas poderia ser uma planilha financeira, uma planilha de produção, enfim. Aqui eu estou exemplificando um relatório de vendas nos primeiros 5 dias do mês, onde eu tenho o dia, o vendedor, quanto ele fez do produto 1, quanto ele vende do produto 2, quanto ele fez do produto 3. Tá? Para que eu possa importar isso dentro do Business View, eu tenho que transformar esse arquivo em CSV, que é um formato de intercâmbio de arquivos. Tá? O Excel faz isso tranquilamente. A única coisa que ele faz por baixo é separar cada valor desse por vírgula. É um arquivo texto que aí os sistemas conseguem interpretar. Então vamos lá, você vem aqui em arquivo, salvar e enviar, alterar tipo de arquivo, escolho o tipo CSV separado por vírgula e salvar como. Eu vou dar o nome de vendas. Ok? E salvar. Ele vai dar alguns avisos, que é normal, só clicar em OK e sim. Pronto, o meu arquivo está salvo. Agora o que eu vou fazer? Vou importar isso dentro do Business View. Como que eu faço para importar isso? Eu vou aqui acessar minha instalação, né? Entro dentro dela, admin, acessar. Ok. Clique em não quero salvar a senha, enfim. Eu estou no meu dashboard principal, meu painel principal. Primeira coisa que eu preciso fazer é configurar um data source para o meu CSV. O que é o data source? É a fonte de dados. Então eu estou aqui inserindo uma nova fonte de dados. Eu vou inserir um nome aqui, vendas no CSV. Tá? O servidor porta usuário e senha em nome do banco de dados serve para quando a gente vai utilizar um software de banco de dados, como MySQL, SQL Server, Oracle, Postgres e outros. Tá? Como aqui a gente está usando o arquivo CSV, eu não preciso nem das informações de servidor, porta usuário e senha. E aqui no tipo de data source, ou tipo de fonte de dados, basta escolher o CSV. Ele vai abrir algumas opções para a gente aqui embaixo. O que eu tenho que saber dessas opções? Não é o foco detalhar como um arquivo CSV é gerado, mas nesse momento o que você precisa saber? Um arquivo CSV gerado pelo Excel, geralmente ele não precisa ter a configuração de char7, que é a codificação de caracteres. Linha de cabeçalho. O meu arquivo aqui ele tem um cabeçalho, onde ele fala os campos. Então eu vou colocar como linha de cabeçalho número 1. Início dos dados. Como eu tenho cabeçalho na linha 1, na linha 2 é que começam os meus dados. Okay? Separador. Excel, geralmente ele usa o ponto e vírgula como separador. Você pode ter outros sistemas que usam vírgula. Encapsulamento. Escape está relacionado a como o Excel grava os textos dentro do arquivo texto. Né? Imagine que a gente tem um arquivo, um texto que tem vírgula, então ele tem que ser gravado diferente. Mas se você precisar de ajuda em identificar qual é o formato correto, entre em contato comigo, eu vou ter prazer em te ajudar
a identificar isso. Importação automática e caminho de importação automática servem para quando o sistema possa buscar esse arquivo sem você precisar carregar ele toda vez na ferramenta. Isso serve, por exemplo, para sistemas que já estão prontos nas empresas e para você desenvolver um relatório, alguma coisa assim, demanda de um projeto de desenvolvimento. Isso é demorar. Então, o que eles podem, geralmente é mais rápido eles fazerem? Olha, eu gero o arquivo toda noite e deixo nessa pastinha do servidor. Então, aqui você poderia marcar e colocar a pasta do servidor, que aí o sistema, o Business View, iria automaticamente, de tempos em tempos, recarregar essa informação. Tá? No nosso caso, a gente vai fazer um upload. Então, nós vamos carregar o arquivo. Tá? Salvei com o nome de vendas. Seleciono, abrir e salvar. Pronto, minha fonte de dados está salva. Agora que eu tenho a fonte de dados, eu vou criar um record set. Um record set é um conjunto de registros de dados, tá? Então, eu tenho da onde vem, que é a fonte de dados, o data source, e agora eu vou falar que dados que virão nesse record set, que conjunto de dados que eu quero dessa fonte. Então, eu vou colocar aqui como vendas, tá? E aí, eu tenho a consulta. A consulta é onde eu especifico quais campos eu quero. Essa especificação é de conhecimento, geralmente dos técnicos de TI. Isso é puro banco de dados. Para você, eu não sei, Edgar, banco de dados, eu não sei como está o nome da tabela, eu não sei como está o campo. Não tem problema, muito fácil. Clica aqui em Create Select, naquele botão. Ele vai aparecer a tabela que foi criado e os campos disponíveis. Nós vamos importar esses campos, tá? O CSV ID é um campo interno criado, para mim não preciso. Se você precisar em alguma situação, você também pode importar. Basta clicar aqui no Create and Close. Ele vai fazer uma pergunta se você tem certeza que vai substituir essa consulta aqui embaixo. Perdão. Nosso caso, clique em OK. E aí ele vai listar aqui pra gente, vai aparecer, montar aqui pra gente nossa consulta. Você pode não entender o que está fazendo, o que isso está fazendo, mas isso é um comando de banco de dados. Aqui intervalo é de quanto em quanto tempo essa informação deve ser atualizada. Eu vou colocar 1 minuto para a gente poder testar a importação automática, mas aqui você poderia colocar o tempo que você acha necessário. Para fazer um teste dessa importação, se for correto, eu clico aqui em executar. Ele vai aparecer aqui embaixo uma pré-consulta dos meus dados que foram importados. E eu estou vendo que está ok esses dados. Tá? Então agora eu preciso indicar nesse record set quais campos eu vou importar. Então vem aqui adicionar campo, adicionar 5, porque são 5 colunas, e tem que colocar aqui em nome, o nome igualzinho que está aqui em cima. Então eu vou colocar o dia, é um texto, não, é um inteiro, é um numérico, tamanho 1, vou colocar o vendedor, é um texto, tem 10 caracteres no máximo, produto 1, a etiqueta vai ser produto 1, perceba que aqui no nome tem que ser igualzinho, senão não traz pra gente, tá? É um inteiro, no máximo 6 caracteres, né? Não tem mais que 6 aqui pra gente. Se você tiver mais no seu caso, você pode colocar. Então, vou fazer o produto 2. 6. E fazer o produto 3. 3. Inteiro. 6. Pronto, meu record set está pronto. Eu vou só salvar. Salvei. Tá? E como é que eu sei se deu certo, Edgar? Vamos visualizar os dados. Clica aqui nesse olho
que é para visualizar os dados do Record Set. Pronto, tá perfeito. Parece a nossa pré-consulta lá, mas agora esses dados estão vindo do Record Set Vendas, tá? A partir de agora eu já tenho os dados, eu vou criar o meu indicador. Então venho aqui e crio, venho no View Charts, eu vou inserir uma nova view, inserir um novo indicador, tá? Vou colocar Vendas Janeiro. Colocar o nome para ele, uma descrição se preciso, e eu vou escolher o gráfico de barras, tá? Agora eu tenho que indicar da onde vem essa informação para o meu gráfico, para o meu indicador. Eu vou falar que vem do Record Set Vendas, que é meu indicador, meu conjunto de dados vendas. Eu vou colocar aqui um título, Vendas em Janeiro, título para o gráfico. Aqui o agrupamento, como que eu vou agrupar essa informação? Eu vou agrupar por vendedor. Vem aqui, seleciono o campo vendedor e adiciono o campo. Poderia ter digitado aqui normalmente, tá? Dá um nome para ele, vendedores. Tá? É uma etiqueta do eixo que vai aparecer do lado do gráfico. E aqui eu vou começar a incluir a dimensão Y, o eixo Y, que são os valores, tá? Então aqui, deixa eu colocar aqui que campo que eu quero. Eu quero o valor do produto 1, mas eu quero que ele soma, porque eu quero saber o total de vendas de janeiro. Então eu vou aqui, seleciono a expressão sum, que é de soma, e o campo que eu quero somar. Ele já adiciona aqui para mim do lado. Tá? Eu vou dar um nome para ele, que esse é o produto 1, para essa dimensão. Vou adicionar mais duas dimensões e fazer igualmente, que é o produto 2 e o produto 3. Então aqui 2, 2. Você vê que eu não preciso utilizar a expressão, posso digitar também. Produto 3. Eu tenho uma série de expressões também. Posso fazer o máximo, a média, contar a quantidade, enfim. A gente vai ver mais sobre esses detalhes dos views em outros vídeos. Aqui, se eu quero exibir valores em Y do eixo, sim. E eu não vou utilizar empilhamento, vou exibir legenda na direita, tá? Aqui em condições eu estabeleceria alguma condição especial. Por exemplo, se eu quero saber só do vendedor Edgar, aqui eu colocaria uma condição para ele filtrar somente o vendedor Edgar. Ou se eu querer saber só de uma data, eu quero saber só do dia 1, ou do dia 1 ao dia 3, ou um período qualquer. Eu posso montar as condições aqui nessa caixinha de condições. Por enquanto vai sem nenhuma restrição de condição. Salvo o meu indicador, a minha view. Eu vou pegar agora, escolher em qual painel ou qual dashboard eu vou adicionar minha view. Então venho aqui, edito o meu painel, venho aqui em View Charts e adiciono mais um. Ele já vem selecionado Vendas de Janeiro para mim. Salvo e agora eu vou visualizar se deu certo. Como que eu faço? Clico aqui no ícone do Business View, ele vai carregar para mim o indicador da forma que eu preciso, tá? Ele trouxe já fez a soma de cada valores. Por exemplo, o Carlos vendeu 32.289. Se você olhar aqui, ele não tem esse valor. Isso é a soma de todos os registros que Carlos fez, ok? Basicamente é isso. Em menos de 10 minutos a gente é capaz de criar um indicador aí tranquilamente, cadastrando fonte desde o começo. Agora o que a gente pode fazer? Utilizar aquela importação automática. Por exemplo, vocês viram que o que eu vou fazer agora? A minha fonte de dados, eu vou editá-la para indicar, por exemplo, que ela busca essa informação fresca no disco do servidor, onde esse arquivo está sendo gravado.
Então, por exemplo, em sistemas da sua empresa, você pode conversar com o desenvolvedor para ele gravar esse arquivo em uma determinada pasta. Assim, você pode ir modificando os gráficos. Você não precisa depender de que ele faça uma mudança, disponibilize uma atualização do sistema, enfim, faça todo o processo. Então, uma coisa que você pode levar 10 minutos para fazer, ele, por exemplo, poderia levar uma semana, um mês ou até mais tempo para te disponibilizar. Quando ele estivesse pronto, você nem precisaria da informação. Então, aqui nesse caso, eu habilito a informação automática e vou colocar um caminho aqui, ó. No meu caso, ele está no C dois pontos. Você poderia colocar um F dois pontos, enfim. Ou se fosse o Linux, caminho desse arquivo no servidor Linux. Então, o meu está no C dois pontos, no demo, /vendas.csv. É como a gente salvou lá. Salvo aqui. E aí, o que eu vou fazer agora? Eu vou visualizar meu dashboard lá. Ele está inalterado ainda. Mas eu vou colocar 2 vendas aqui para o Edgar na nossa planilha. Então eu vou colocar aqui que no dia 6, o Edgar, ele fez uma venda de 20 mil no produto 1 e de 15 mil no produto 2. Só para você enxergar a discrepância. E no produto 3 não fez nada. Tá? Vou salvar de novo. Ó. Eu preciso salvar lá, senão não atualiza. E eu estou salvando o arquivo em disco, tá? Ele pede para substituir, sim, dá uma série de avisos, sim, ok e sim, pronto. É como se o sistema tivesse atualizado o arquivo, tá? O arquivo no HD. Agora, o Business View vai me trazer a informação atualizada. Como? Só clicar aqui no ícone de recarregar. Eu clico em recarregar, ele já deu um salto nas vendas do Edgar em 2 produtos, produto 1, certo? E o produto 2, então eu vou apagar o produto 1, produto 2. Ok? Espero que eu tenha demonstrado com clareza a facilidade que é para a gente poder fazer a extração de dados. Isso é muito útil em empresas para pessoas que precisam de uma gestão rápida da informação e não podem demandar de tempo de geração de relatórios ou ficar buscando em vários relatórios a mesma informação recorrente. E se vocês tiverem dúvidas, fiquem à vontade para visitar nosso site www.businessviewbi.com.br, mandar um e-mail para mim, contato@businessviewbi.com.br, ou me ligue no 19 3351 0348. Também a gente tem as redes sociais, né? O Twitter Business View BI, o Facebook, a nossa página, entra lá e curte, a gente sempre está mandando matérias, né? E a gente também está presente no LinkedIn, busca lá Business View BI e adicione, curta, comece a seguir a nossa página no LinkedIn. Muito obrigado, até a próxima.